Beleza aí, pessoal? Eu recebi esse distribuidor do Cadete GSI e, como vocês podem ver, ele não está muito judiado, mas realmente foi um pouco judiado. Pelo menos de antemão consigo já ver que a carcaça aparentemente está boa, está preservada, não quebraram, não estragaram a parte da carcaça. Acredito que a maior parte das peças internas também estão boas, mas foi feita uma gambiarra terrível aqui para ligar o sensor Hall ao conector, que vai encaixado aqui, ele vai preso nesse lugar, com os fiozinhos todos lá para dentro, mas aqui puxaram para fora e deixaram pendurado desse jeito. Acabou quebrando esse fiozinho preto, o carro parou, por incrível que pareça estava funcionando com essa gambiarra aqui. A gente não sabe, né, como funcionava, mas provavelmente não funcionava muito bem, tá? Porque acaba gerando algum tipo de ruído, intermitência, então não é uma coisa legal. É uma fita isolante aqui bem grossa, com tecido interno, né? Não é propriamente uma fita isolante, é parecido com uma silver tape. Eu nem sei se isso foi pintado, viu? Enfim, é possível, tá? Outra coisa que também chama atenção, infelizmente o anel de vedação que vai aqui é uma coisa muito barata, muito fácil de se encontrar. Eu acredito que poucos lugares no país não se encontra esse anel de vedação, mas mesmo assim você tem o acesso pela internet, porque esse anel de vedação ele vai em todos os motores GM família 1 e 2 que usam distribuidor, e é o mesmo que vai na tampa, que tampa o lugar do distribuidor na gaiola quando não tem distribuidor. Então todos os motores GM família 1 e 2 usam esse anel de vedação, seja na tampa ou seja no distribuidor. Então é uma coisa bem fácil de encontrar, porque é uma linha que, digamos, desde o 82, né, o Monza que foi lançado em 82, até os últimos aí, 2011, provavelmente. Então, e a gente está falando de família 1 e 2, né? Então essa peça existe, é barata, mas mesmo assim muita gente prefere colar, passar um monte de silicone, no caso aqui é silicone, o que muitas vezes não impede o vazamento, porque precisa limpar muito bem para colar sem que apareça um vazamento, porque se tiver uma mínima sujeira de óleo, o silicone não vai vedar completamente e aí vai continuar vazando. Obviamente, se você cola essa peça, você não consegue fazer o ajuste do avanço, que é muito importante. Por mais que você marque o lugar, ajuste o ponto certinho, depois monte com cola, mesmo assim é difícil de deixar perfeito no ponto, marcando dessa forma, com referência assim, marcando realmente na gaiola e no distribuidor, ainda mais que uma peça tão barata, então não faz muito sentido. Aqui na carcaça eu vi que tem um parafuso Phillips, os parafusos originais são esses parafusos Fenda, que são chamados, normalmente em alguns lugares pelo menos, são chamados de parafusos de máquina, com rosca M4. Então aqui foi colocado um outro parafuso, provavelmente alguém desmontou e perdeu o parafuso, talvez até tenha espanado. Eu vou verificar isso na hora que a gente desmontar e a gente vai fazer uma restauração aqui completa. Vai trocar o sensor, porque já está tudo ferrado aqui com esses fios, trocar o retentor que vai aqui internamente e fixar esse conector aqui de uma forma que ele não cause mais problemas e que ele não tenha como sair. Tem que limpar porque ele já foi colado antes de qualquer coisa, já houve uma tentativa de colar o sensor, dá para ver que tem bastante cola, então tem que fazer uma boa limpeza no conector para a gente poder fixar aqui na carcaça. Pessoal, antes de eu começar a desmontar, eu notei uma coisa. Vai uma espécie de uma molinha aqui, por segurança, para segurar esse pino, embora esse pino seja colocado sob pressão, uma pressão realmente grande, tá? Que é difícil dele sair sozinho, mas originalmente a Bosch colocava uma molinha aqui que dá 3 voltas em volta dessa peça para segurar esse pino. Eu vou ter que providenciar alguma coisa aqui, embora eu não acredito que esse pino possa ser ejetado, mas como a Bosch resolveu colocar essa molinha por segurança em todos os distribuidores, eu vou providenciar alguma coisa aqui para a gente não ficar descoberto, que vai que em algum momento, com uma temperatura mais alta, uma rotação mais alta, esse pino resolva sair, né? Além de uma possibilidade de um estrago grande, o carro obviamente vai parar. Pessoal, eu comecei a desmontar o distribuidor e já comecei a achar uns problemas. Não tem como falar de outro jeito. Do porcão
que acabou mexendo nessa peça anteriormente, talvez há bastante tempo já. Eu tenho absoluta certeza que não é do dono atual, né? Porque eu não sei nem quanto tempo ele está com o carro, mas eu tenho certeza que o problema não foi com ele, tá? Mas enfim, de qualquer forma, essa cúpula aqui dentro de janelas, que é o que o sensor vai ler, porque quando esse eixo estiver girando, é exatamente isso aqui que o sensor vai ler, ela é presa ao eixo por um pino. Tem uma trava por baixo no eixo, tem uma trava por cima e um pino para deixar uma coisa solidária à outra sem que se movimente. E aí vocês podem ver que colocaram um pino, eu vou ter que aproximar no zoom digital porque não chega mais perto que isso, mas colocaram aí um pininho qualquer, de qualquer jeito, sem trava nenhuma. Então isso daqui, uma hora ou outra, ia acabar saindo. Eu já vi essa peça se soltar, ela fica girando livre e aí o carro sai fora de ponto e não funciona mais. Aí ele pode até, com uma sorte muito grande, de repente ele até pegar e depois já morrer, porque o eixo começa a girar, a cúpula não acompanha, ou às vezes acompanha durante um tempo, uma rotação mais baixa e de repente acelera e sai fora, mas depois que saiu fora, esquece, não vai funcionar direito mais. Então aqui, eu vou pegar uma chave de fenda para apontar, senão o dedo fica muito grande aí na frente. O pino tá até meio soltinho aqui, ó. Eu encosto, ó. Ele tá até balançando. Não tem outro jeito. O que a gente vai ter que fazer aqui? Vou ter que fabricar um pininho, porque eu não tenho um pino desse. Isso aí não é um problema muito grande. E vou ter que colocar uma trava aqui, porque nessa cavidade que vocês estão vendo aqui no eixo, vai um anelzinho de trava, tá? E por baixo também é a mesma coisa. Vai um anelzinho trava, que daí ele mantém o pino no lugar, mesmo que o pino tente sair. Então, já começaram alguns probleminhas aí. Pessoal, eu abaixei um pouco a câmera aqui no tripé, para a gente conseguir ver melhor. Eu vou ter que mesmo assim aproximar no zoom digital. Deixa eu ajeitar aqui, colocar num ângulo que ilumine um pouco melhor. A luz melhor aqui. Eu vou aproximar. Então agora dá para a gente ver o pino e o rasgo aqui onde iria a travinha. Depois eu mostro para vocês isso realmente montado da forma correta. O problema é que se eu pegar com a mão o pino aqui, ó, ele sai. Então, por sorte, isso aqui não saiu quando o distribuidor estava girando. Era para ter saído. Sinceramente, eu não tenho a menor ideia de como isso não saiu. Porque eu já vi distribuidores com pino correto, que ele entra prensado, que a gente tem que prensar ele no lugar, e foi montado sem a travinha. Isso foi até de um amigo meu. E o pino acabou saindo. Depois de uns dias o pino acabou saindo e ele ficou na mão. No caso dele, então, a coisa era mais complicada, porque o carro era turbo, aí saiu de posição e o motor foi para o espaço e o prejuízo foi assim gigantesco. Num caso de um carro original, você vai ficar na rua, tá? Não vai acontecer, provavelmente não vai acontecer uma quebra do motor se esse pino sair e sair fora de posição. Mas no caso dele, como era um turbo e ele estava sentando o pé, esse pino saiu, o carro saiu totalmente fora de ponto. Um carro turbo fora de ponto tchau, não tem conversa. Então é mais para vocês terem uma ideia aí das coisas que vão aparecendo. Embora o distribuidor parecesse que estava... E ele ainda tá bom, mas quem desmontou provavelmente perdeu o pino, espetou um pino qualquer aí no lugar, porque esse pino aqui é do tamanho de um grão de arroz. Ele é bem pequeno, depois eu mostro para vocês. Ele é bem pequenininho, ele deve ter acho que 2 milímetros de altura, mais ou menos, uns 2 ou 3 milímetros de altura. Então ele é um pino bem pequenininho. Na hora que você desmonta é fácil de sair, porque você tem que desmontar batendo, é fácil de sair voar longe e aí já era. Né? Dificilmente você acha, depende de onde você está desmontando. Eu geralmente quando desmonto isso aqui, eu coloco uma espécie de um potinho embaixo e vou com bastante cuidado, porque quando uma peça desencaixa da outra, esse pininho costuma pular longe e sair correndo aí de alegria, tá? Então essa é a próxima gambiarra que eu acabei encontrando aqui. Bom, pessoal, agora com o distribuidor completamente desmontado, eu já posso afirmar para vocês que, embora esse monte de gambiarra, a carcaça ainda está num estado muito bom, tá? Não tem nenhuma parte quebrada. A gente tem que escovar, tirar todo esse silicone daqui, dar um bom banho químico para remover toda essa sujeira. Vocês podem ver que tem um óleo cozido aí dentro. Já aproveitar e falar para vocês que essas arruelas que vocês estão vendo aqui são umas arruelas de encosto no eixo.
Então deve estar faltando aqui pelo menos umas 2 ou 3. Por que não tem um número exato? Porque essas arruelas aqui, elas ajustam a folga. Então tinha um desvio aí de produção provavelmente, e a Bosch colocou aí uma meia dúzia de arruelas em um, 5 no outro, 7 no outro, para ajustar a folga. E claro que depois de um certo desgaste, que acaba desgastando aqui dentro da carcaça, acaba desgastando aqui na base do eixo, você talvez precise adicionar uma arruela ou até 2 para trazer de novo para a folga correta. Ele tem uma folguinha de trabalho, então não é importante não deixar travado, mas tem que se ajustar essa folguinha. Como a gente acabou de ver, aquele pininho que fizeram aqui, vagabundo, eu vou ter que fazer um pino que é bem menor que isso. Para vocês terem uma ideia, ele vai nesse pequeno rasgo dessa cúpula. Eu vou aproximar de novo aqui no zoom digital porque não tem outro jeito. E vou colocar o dedo embaixo aqui, que senão o foco pega lá no fundo. Então ele vai nesse pequeno rasgo aqui. Deixa eu pegar o pininho e mostrar para vocês o quanto esse pino que colocaram é maior. Ele é muito maior. Dá para ter uma boa ideia. Então tem que fazer um pininho na medida que ele entre prensado no eixo, que ele entre no eixo de forma que ele fique travado, que ele não pode ter nenhum tipo de pequeno movimento que nem estava tendo aqui, balançar assim, ó. Não pode ter nada desse tipo. O eixo aqui eu tenho que dar um bom polimento nele, porque ele tá... Primeiro eu tenho que limpar ele, tem esse óleo também cozido aqui. Depois eu tenho que dar um polimento, porque ele tem umas partes aí enferrujadas, para deixar ele bem lisinho, até por conta da vedação aqui do retentor. Essa parte aqui tem que estar bem polida. O retentor, quando ele sai, ele se espatifa, embora esse aqui era já muito velho também, mas esse retentorzinho ele vai na carcaça aqui por dentro. Depois, por cima disso, vai uma bucha, que é a bucha que centraliza o eixo. Então, para conseguir trocar o retentor, a gente tem que desmontar completamente. O retentor é o cara que vai impedir o vazamento de óleo aqui para dentro, tá? E o anel de vedação é o que vai impedir o vazamento por fora, que fica fazendo toda aquela sujeira ali na lateral do cabeçote. E esse retentor é o que impede o vazamento aqui dentro e acaba até sujando ali a parte de alta tensão, e o carro acaba até falhando. Aí acaba saindo óleo por esses furinhos. Quando sai óleo por esses furos aqui, é porque o retentor está ruim. Ou quando chega óleo na tampa, é porque o retentorzinho aqui está ruim, tá? O resto é por menor. Eu preciso de uma travinha, substituir um parafuso, né? Fazer o pino. Obviamente substituir o sensor Hall, que agora fora dá para ver que ele está... Olha aqui o pedaço de fio quebrado aqui, ó. Foi onde ele quebrou. Então, e ainda tinha quebrado, né, essa pecinha de plástico, que ela vai por cima aqui, porque os fios saem daqui, passa por baixo dessa pecinha de plástico e sai para cá no conector. Então essa pecinha aqui impede de que essa cúpula aqui que está girando conforme o motor gira, ela está girando exatamente nessa posição assim, ó. Por isso que a gente chama isso de janelas, ela tem essas aberturas. Ela está girando exatamente aqui. Se essa pecinha de plástico se solta, ele começa a bater aqui, corta os fios e já era. Que provavelmente foi o que aconteceu aí, e provavelmente mais de uma vez. Bom, vamos limpar tudo isso aí. Bom, pessoal, nesse momento eu já limpei todas as peças, deu bastante trabalho, tinha bastante cola aqui na carcaça do distribuidor, aquele lance do pininho para travar essa cúpula aqui que eu já travei, vou mostrar para vocês também. Tive que fazer outro sob medida, porque já tinham mexido com aquele pequeno rasgo. Então o pininho que eu tinha aqui original não encaixa, ele ficaria folgado. Tive que fazer um muito parecido com isso, ó. Vou mostrar para vocês o tamanho disso. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, acabei não gostando do jeito que ele encaixou, fiz outro. Tá? Tem que se fazer com um pino de aço, pode ser de repente um prego, alguma coisa assim. Mas o duro é chegar na medida, né? Sem que fique folgado. E se ficar um pouquinho maior, ele não vai entrar. Você vai bater ali, não vai encaixar. Providenciei parafusos, porque tinha um parafuso errado e tava faltando mais um. E é isso, tá? Vou mostrar para vocês aqui a carcaça como ficou. Ficou bem limpa.
Agora dá para ver que ela não tem dano nenhum, apesar de uns pequenos amassadinhos aí, umas marquinhas, mas nada muito relevante. A carcaça está muito boa. O conector também deu bastante trabalho para limpar, porque essa parte de baixo dele, onde vai voltado para dentro do distribuidor, ele fica dessa forma aqui, ó, encaixado assim. Tinha muita cola aqui dentro, os fios estavam soldados direto, então para conseguir tirar isso aqui deu bastante trabalho, ainda mais com a quantidade de cola que tinha, mas o conector sobreviveu, a gente vai continuar usando ele. O resto das peças aqui tudo limpinho. Providenciei argoelas de encosto para a gente ajustar a folga e aquele maledeto pininho que eu falei para vocês que eu fiz. O importante é que essa cúpula tá fixa, ela não sai, ela não balança, tá bem ajustado. Eu vou colocar a travinha para mostrar para vocês como que fica encaixado. A travinha que vai é essa aqui que está na ponta do alicate. Sem esse alicatinho aqui fica bastante difícil de colocar essa travinha, porque senão você acaba abrindo demais, ela quebra. Com esse alicate é bem facinho, ó. Já encaixou. Agora esse alicate é bem justinho, é chatinho de tirar. Mas tá aí, ó. Essa travinha impede que aquele pininho seja ejetado conforme o distribuidor está girando, tá? Eu costumo também colocar uma gotinha de trava-rosca aqui na travinha, até para ela não girar também, que ela pode eventualmente girar. Não que possa oferecer muito risco, mas é uma segurança a mais. E montar com retentor novo, isso é muito importante para não ter vazamento de óleo para dentro do distribuidor. Vou usar também um anel de vedação novo aqui na carcaça. E eu acabei não falando, às vezes eu monto o conjunto, né, do eixo, a cúpula e o sensor Hall aqui e já monto na carcaça de uma vez. Às vezes eu monto o eixo direto lá na carcaça, coloco a parte final aqui, a flange dele, ajusto a folga e depois eu coloco o sensor Hall, depois eu coloco a cúpula, travo tudo. Na verdade tanto faz, não tem muita importância. É uma manobra diferente que tem que fazer, mas os dois jeitos dão certo. Tá aí, pessoal, finalizado o trabalho, mostrar para vocês direto já o conector, que para quem não sabe, esse tipo de conector aqui ele era preso, fixado por dentro com uma travinha de aço. Aí, por conta do calor, do ressecamento da peça e às vezes também pelo vazamento de óleo, a parte de baixo do plástico desse conector quebra, essa trava de aço cai aqui dentro com o distribuidor girando, aí vira uma desgraça, né? Não tem jeito. Acaba quebrando coisas lá dentro, sensor Hall, você fica na rua e infelizmente a maioria das vezes o pessoal por aí acaba consertando, como vocês viram aqui, soldando os fios. Eu já vi distribuidor com a abraçadeira aqui em volta, a abraçadeira de apertar mesmo, aquela com parafuso, abraçadeira plástica também, arame, mas o campeão é tentar colar. Só que esse lugar esquenta bastante e vibra, então não vai ficar. Às vezes eu já vi alguns que estavam lá colados sem quebrar, mas fizeram uma montanha de cola aqui em volta, um negócio bem feio. Enfim, eu prefiro colocar duas chapas de aço, como vocês estão vendo aí, porque isso me dá essa garantia aqui, ó. Ele não vai se soltar, ele não vai quebrar. Você pode balançar. É claro que você não deve ficar batendo, forçando aqui, mas é mais para vocês terem uma noção de quanto isso fica firme. No carro eu sempre recomendo, na hora de conectar, você apoiar a mão aqui atrás e encaixar o conector aqui, dessa forma, né? Segura, encaixa. Se precisar soltar também, segura aqui, aperta, trava e desencaixa. É claro que ele aguenta você fazer isso sem problema nenhum. Ó. Não vai dar dor de cabeça, não vai quebrar, mas é melhor não forçar uma peça que tem quase 30 anos, né? Então é por isso que eu sempre recomendo para o pessoal para não forçar. Do mais aqui que vocês acompanharam, eu troquei o retentor interno, o anel de vedação aqui da carcaça, um banho químico completo, troquei aí acho que 2 ou 3 parafusos, agora eu não me lembro mais, acho que foram 3 na verdade, porque um já estava meio espanadinho, e coloquei um sensor Hall novo, né? Porque aquele já não tinha mais jeito, estava todo quebrado. Tá bonitinho, a carcaça ficou numa coloração muito boa, o alumínio
embora tivesse várias e várias manchas aqui, mas eu fiz uns 3 banhos químicos aí nele e realmente ele voltou a ser muito próximo do que era zero. Bom, agora é só esperar o cliente vir buscar, que ele vai ficar fazendo companhia para esse irmãozinho gêmeo dele aqui. E antes de finalizar o vídeo, pessoal, muita gente me pergunta se eu mexo com distribuidores de outros carros, até de empilhadeira já me perguntaram. Isso varia bastante do problema e da disponibilidade de peça, que na verdade é isso. O resumo é disponibilidade de peça. Para esses distribuidores aqui, eu consigo relativamente fácil, até certo ponto, as peças que eu preciso. Para os da linha carburado da GM, eu também consigo umas peças aí até que relativamente fácil, não é uma coisa absurda. Mas o pessoal me pergunta muito dos distribuidores de carros japoneses, de Toyota e Honda. Só que esses distribuidores, eles têm um módulozinho acoplado, normalmente é aquele módulo que dá problema e a gente não encontra peças para reparo daquele distribuidor. Contra o distribuidor paralelo inteiro, que o pessoal também diz que não tem uma durabilidade muito boa, né? Mas enfim, eu tô na luta, não sei se uma hora a gente vai acabar conseguindo ou não esse tipo de material para trabalhar, mas de repente a gente acaba conseguindo. Bom, pessoal, falei demais, é isso daí, mais um trabalhinho, um videozinho para vocês terem ideia das gambiarras que fazem por aí. Valeu!